Agora falaremos então a respeito de recursos multimídia do tópico. E dentro desse assunto falaremos de edição do texto, imagem, áudio, vídeo, edição HTML, arquivos incorporados e links externos. E dentro desse assunto abordaremos links, YouTube, Vimeo e SoundCloud. Vamos lá? Vamos começar com edição do texto. Bom, pessoal, agora que exploramos a organização dos conteúdos no Moodle, precisamos ver como inserir os conteúdos. A possibilidade mais simples de eu expor um conteúdo é na forma de texto. É possível eu inserir vídeos, sons, imagens, mas isso exploraremos nos outros vídeos. Aqui nós vamos falar de texto. Bom, onde eu posso colocar texto? Antes de começar a fazer uma demonstração, eu preciso falar a respeito de atividades e recursos. São possibilidades de conteúdos pré-estabelecidos que o Moodle fornece. E eles ficam nesse link aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Quando eu clico aqui, abre-se uma janela no estilo pop-up, onde você vai verificar uma sequência de ícones com títulos e esses elementos aqui de check. Quando eu digo check, quer dizer que eu posso dar um clique e ele fica habilitado. Eu tenho um conjunto de elementos aqui que se chamam atividades e outro conjunto que se chama recursos. Muito bem, são essas atividades e esses recursos que admitem a inserção de texto, imagens, fotos, vídeos e etc. Muito bem, quais desses elementos permitem o uso de texto? Acredito que todos permitem a aplicação de texto. E a maneira de aplicar texto é igual para qualquer um desses elementos. Então eu vou escolher alguns desses aqui para fazer uma demonstração de como aplicar texto. Vou dar uma cancelada nessa janela e vou aproveitar para falar desse item que aparece no topo quando o meu layout é do tipo tópicos, ou à esquerda, quando o meu layout é aquele outro que se chama tópicos únicos e que possuem as abas. Esse ícone aqui é a representação de uma atividade que já vem como padrão logo no início, que se chama fórum. Então, no fórum também é possível aplicar texto. Eu vou aplicar texto nesse item e depois vou criar mais algumas atividades ou recursos para só ficar registrado como a maneira de aplicar texto é igual em qualquer tipo de recurso ou atividade. Porém, antes eu preciso explicar algo a respeito do link a adicionar uma atividade ou recurso, porque pode acontecer de um determinado professor não ter a visualização idêntica à que eu estou mostrando aqui, porque existem duas possibilidades. O Moodle pode concentrar atividades e recursos numa única janela de pop-up ou distribuir em listas separadas, ou recursos ou atividades. E eu tenho como fazer uma demonstração desse segundo modo aqui da seguinte maneira. Se você clicar onde está seu nome, vai aparecer um pequeno menu e existe um dos itens que se chama preferências. Essas preferências são as preferências do Moodle de uma maneira geral. Não está vinculada essa preferência a uma ou outra disciplina. Vão ser modificadas em todas as disciplinas. E aí você tem uma coluna aqui que se chama conta de usuário e uma sequência de itens de menu. Clicando aqui em preferências do curso, aparece esse diálogo: ativar seletor de atividade. Se eu desabilitar esse checkbox e salvar mudanças, ao retornar à disciplina, eu retornarei à disciplina por aqui. Olha como está sendo apresentado agora. Uma caixa de listagem para recursos e uma caixa de listagem para atividades. Mas eu vou trabalhar do outro modo, até porque o layout fica mais limpo para eu fazer as demonstrações aqui. Então eu volto no meu nome, preferências, preferências do curso, habilito esse check, salvar mudanças e retorno à disciplina. Ok? Muito bem. Bom, para eu mexer com essa atividade, eu devo habilitar o modo de edição.
ele já está habilitado aqui. Se você não se recorda ou se você não viu onde fazer isso, é aqui na engrenagemzinha. Você clica e coloca na segunda opção. Então, eu vou entrar no modo de edição dessa atividade. O modo de edição é esse editar. As atividades e os recursos possuem um texto de link editar que fica um pouco mais à esquerda em relação ao texto de link editar do tópico em si. Então eu vou dar um clique e vou colocar nessa opção aqui, editar configurações. E aqui está um campo de texto recorrente em vários recursos e atividades. Ele já vem com um pequeno texto, eu vou substituir por um texto que eu já copiei e vou colar aqui. E descendo até o final, vou clicar em salvar e voltar ao curso. Percebo que o texto não apareceu, porque em muitas atividades e recursos existe um checkbox como opção para deixar demonstrável o enunciado. Então eu vou voltar, clico em editar, editar configurações e vou habilitar esse check aqui, exibir descrição na página do curso. E aí eu vou salvar e voltar ao curso. Pronto. Então está dado um aviso introdutório dessa disciplina aqui. Outras maneiras de inserir texto, eu vou mostrar nesse tópico 1 um recurso muito utilizado, que é o rótulo. Eu habilito o check do recurso rótulo e ponho adicionar. Ele já entra no modo de edição e eu poderia colocar o texto também aqui. Vou deixar um texto menor. E aqui não tem o checkbox de visualização, porque a função dele é mostrar texto. E está aqui o texto. E aí vou mostrar uma das atividades mais recorrentes utilizadas. Eu vou clicar, vou procurar aqui uma atividade que se chama tarefa. Habilito o check, adicionar. Essa atividade, ela exige a criação de um título, atividade 1, por exemplo, e eu posso aplicar texto aqui também. Também vou deixar só um tantinho de texto. E essa atividade ela requer que eu habilite o checkbox, caso eu queira que o enunciado da atividade apareça logo na página. Se eu não habilitar esse campo, o enunciado aparecerá quando o aluno clicar no título da atividade para executá-la. E vou lá para baixo. Todas essas seções com possibilidades de ajustes serão explicadas posteriormente. Salvar e voltar ao curso. E está aqui a atividade com o texto aplicado. Ok? E o próximo assunto será a aplicação de imagem